dia, vamos refletir a respeito da palavra de Deus e do sentido da vida. Hoje eu vou responder uma pergunta que me enviaram. A pergunta é a seguinte: esses dias eu estou pensando, por que nascemos, vamos para a escola, nos formamos, vamos para a faculdade, nos formamos, exercemos uma profissão, nos casamos, temos filhos, construímos uma vida toda e depois perdemos tudo quando morremos. Então, qual o sentido de existir? A pessoa está refletindo, né? Isso é muito bom. Bom, a primeira coisa é que nós somos cidadãos dos céus, nós não somos daqui da terra, nós os cristãos. Se você é uma pessoa que entendeu o plano de Deus para a humanidade, para o ser humano, se você entendeu o que Jesus fez, você saberá a resposta para essas perguntas. Então vamos às respostas que você não tem, por isso você está confuso. É o seguinte: Deus, ele é uma comunidade divina. É um único Deus, um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas é um único Deus. É como se fosse cabeça, membros e tronco, ou água no estado líquido, sólido, gasoso, que em qualquer um dos estados continua sendo água. Acontece o seguinte: essa comunidade divina, essa família divina, ela é plena e completa desde a eternidade, porque Deus é sempre eterno, ele não teve começo e não tem fim, e jamais terá fim. O que acontece? Acontece que ele não precisava de nada, ele não precisaria ter criado nada, muito menos nós, mas ele resolveu compartilhar do seu amor e da sua glória conosco. Ele decidiu que iria nos criar. Então, quando ele decidiu que iria nos criar, ele traçou um plano para que nós pudéssemos viver junto a ele. Ele é um ser pleno, perfeito, santo. E o que acontece é que a visão dele, do tempo, ela não é linear. Então, quando ele olha para a gente já consumados. Então, ele consegue ver do lado dele, da visão dele, do tempo dele, chamado Kairos, nós temos chamado Cronos. Ele consegue olhar e ver do começo ao fim da criação. É mais ou menos o seguinte: você imagina o Maracanã, tá aqui. Quem está jogando aqui dentro tem uma visão limitada das coisas. Ele está vendo o outro jogador, ele está vendo o gol, ele está vendo onde está a bola, o juiz, ele está vendo daqui a arquibancada. Agora, quem está aqui em cima da arquibancada tem a visão geral, daqui até aqui, de lá para cá, consegue ver tudo, consegue ver o todo. Então é como se Deus estivesse em cima aqui na arquibancada, com a visão geral. Passado, presente e futuro é um mesmo instante para ele. Então ele traçou um plano. Entre todas as opções que ele tinha, em sua sabedoria, ele traçou um plano para a humanidade. Ele precisava compartilhar, ou ele queria compartilhar, não precisava, ele queria compartilhar da sua glória, da sua bondade, do seu amor, enfim, de todas as suas qualidades, de todos os seus atributos conosco. Aí ele decidiu nos criar. Só que ele sabia, como ele sabe, que o amor tem que ser espontâneo. Ele não pode forçar ninguém a amá-lo. Ou então ele teria que criar seres robóticos, como se tivesse um chip. Eu vou criar o ser humano e ele vai me obedecer cegamente. Eu não vou dar o livre-arbítrio para ele, ele não vai ter escolha. Então ele será um robozinho. Mas como não era isso que ele queria, ele criou um plano, ele traçou um plano de salvação. Eu vou criar o homem livre, eu vou deixá-lo escolher, fazer suas escolhas. Ele vai me desobedecer. A partir daí, quando ele se tornar pecador, ele vai começar a fazer coisas que
que vão prejudicá-lo e prejudicar ao grupo. Aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade se ofereceu para vir e morrer no nosso lugar, porque o pecado, ele necessita de uma punição. E como o pecado, ele nos traz a morte, o que acontece? O próprio Senhor Jesus, o Filho do Pai, se ofereceu para pagar o preço. Então Deus Pai cria, Deus Filho salva e Deus Espírito Santo santifica. O que acontece? A Bíblia diz que o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, foi imolado antes da fundação do mundo. O que isso significa? Significa que lá antes, lá na eternidade, antes de haver cruz, de haver crucificação, de haver história, já havia esse plano e o Cordeiro já tinha sido imolado, quer dizer, já havia um plano de salvação. Por que Deus sabia que nós pecaríamos? Porque a Bíblia diz assim que a força do pecado é a lei. Então, quando você põe uma lei, não faças isso. Você faz com que a pessoa peque. Por quê? Porque a natureza pecadora nossa, ela quer fazer justamente o que a lei diz que não é para fazer. Como Adão e Eva não tinham pecado, então essa força do pecado que seria a lei, eles não estão incluídos nisso. Mas Deus sabia que haveria um tentador, porque antes da criação do ser humano, ele já tinha criado os seres angelicais. Então, há a criação do mundo espiritual e há a criação do mundo material. Antes da criação do mundo material, que é onde nós vivemos, ele já havia criado um mundo espiritual, onde habitam os anjos, e já tinha submetido os anjos à mesma prova de obediência que, posteriormente, ele viria a nos submeter. Lúcifer se rebelou, foi expulso do céu com 1/3 dos anjos aqui para a terra. Então ele sabia também que Adão e Eva seria tentado e que eles cairiam. Cairiam o quê? Desobedeceriam e que a morte teria que vir e entrar no mundo, porque quando ele falou com Adão, ele falou assim: de todos os frutos do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dele não comereis, porque no dia que comeres certamente morrerás. Então eles comeram, que significa eles desobedeceram a Deus, nessa linguagem que você pode interpretar como simbólica. E aí o que acontece? Desobedecendo, entrou a morte no mundo. Os personagens bíblicos igual a Adão, eles viviam muitos anos. Então, por exemplo, Adão viveu 935 anos, além de outros. O mais velho é Matusalém, se não me engano, 969 anos. Desculpa. Então, o que acontece? Já havia um plano. Então, quando eles desobedecem, são expulsos e o pecado deles recai sobre a terra, por isso que há pragas nas lavouras. Fala assim: com o suor do teu rosto comerás o seu pão, até que te tornes ao pó, porque do pó foi tomado. A terra produzirá cardos e abrolhos. Significa que vai ser difícil, você vai plantar, mas vai ser difícil para você colher. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, você vai ter que trabalhar duro para poder sobreviver. Então, mas antes da expulsão do jardim, ele promete que iria enviar o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso bem no comecinho. Falou que ele esmagaria a cabeça da serpente, quer dizer, que ele pisaria na cabeça do dragão, que é Satanás. Bom, aí Jesus vem. O que é Jesus vindo? É o próprio Deus se fazendo carne e osso e encarnando, nascendo aqui. E quando ele morre, é o próprio Deus morrendo para nos salvar. Então Deus não somente nos criou, como ele fez com que fosse possível que nós fôssemos salvos, porque ele mesmo se entrega por nós, pelos nossos pecados. Ele poderia simplesmente estalar o dedo e matar todo mundo, mas ele não faz isso. Por quê? Porque o amor, ele tem que ser espontâneo, você tem que dar o amor para ele. Com tão grande amor desse, que nós, sabendo que nós iríamos nos perder, que nós não teríamos vida eterna, e Jesus vem, se entrega, é torturado e morto crucificado.
A crucificação é Deus cumprindo o atributo de justiça dele no próprio Filho. Então, tudo que nós deveríamos sofrer, ele que sofreu. Quem? Jesus. Por quê? Porque Jesus nos representa, assim como Adão nos representava, humanamente falando, quer dizer, Adão pecou, todos pecaram. Jesus é o justo, é o que fez tudo certo, então todos fazemos a coisa certa através dele. Nós somos justificados, tornados justos através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso representante. Então, no primeiro Adão, todos morrem. No segundo Adão, todos serão vivificados. Então, isso chama justificação. Quando Deus olha para mim e eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, como meu representante, é Deus me olhando, está me olhando diretamente. Esse cara não merece nada, esse cara é pecador, ele merece a morte. Aí entra a cruz aqui no meio. Aí é Deus olhando para mim, passando pela cruz até chegar lá. Não, esse é justo. Por quê? Porque esse justo aqui justificou aquele lá. Então, ele olha para a gente através da lente de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E por que é que nós precisamos de um Salvador? Porque pecado é transgressão da lei. E Deus nos deu várias e várias e várias leis. E nós não conseguimos obedecer. E quem quebra uma só lei é culpado de quebrar todos. Porque, como diz Tiago, se você não adultera, mas mata, ou se você não mata, mas adulteras, você é transgressor da lei. Então você tem que cumprir todas as leis. O que seria lei? Leis são obrigações impostas. Não matar, não roubar, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, guardar o sábado, não cobiçar. Essa lei está nos 10 mandamentos, mas existem muitas leis mais. Muitas e muitas outras leis. E Jesus ainda amplia isso quando ele fala assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, mesmo que você não adultere, mas quando passar uma mulher bonita, você olha para ela e a deseja, você já é transgressor da lei, você já pecou na mente e no coração. Então é impossível que nós cumpramos a lei, que nós não pequemos, é impossível. Como é impossível, nós precisamos de alguém que nos represente. Essa pessoa que nos representa é o Senhor Jesus Cristo. Bom, então tem todo esse plano de salvação. Ele permite a queda, o homem peca livremente, porque nós temos livre-arbítrio, nós fazemos nossas escolhas, as nossas escolhas transformam o mundo nesse caos que nós vemos hoje. Ricos e pobres, pessoas saudáveis e doentes, pessoas inteligentes e retardadas, pessoas deficientes de todas as formas, o homem destruindo a natureza, o planeta convulsionando, os animais sendo maltratados, enfim, tudo de ruim que nós vemos é consequência do pecado. Nós, seres humanos, causamos isso. E por isso nós merecemos a morte. Só que aí vem Jesus. E ele paga o preço que custou tudo isso. Com seu próprio sangue. Esse é o amor de Deus demonstrado na cruz. Esse amor nos constrange. Então, nós passamos a amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o plano original de Deus era compartilhar do seu amor e da sua glória conosco e que nós o amássemos. Só que Ele não tinha como nos fazer amá-lo. Através desse plano de salvação, que é o próprio Filho de Deus vindo e morrendo por nós, o amor de Deus nos constrange e nós livremente amamos a Deus. E a partir daí, Ele vai poder compartilhar a sua glória e o seu amor para conosco. E aí, quando a gente morre, nós vamos para o céu. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, os que não aceitaram não vão para o céu. Segundo as Escrituras, eles vão para o inferno. Depois, Jesus vai voltar a segunda vez, vai ressuscitar. Bom, primeiro ele volta com todas as pessoas que já morreram, todos os santos, todos os cristãos virão com ele. Aí quando ele volta, ele ressuscita todas as pessoas, quer dizer, esses santos que estão com ele nas nuvens, os espíritos deles juntam aos seus corpos, os corpos serão transformados, glorificados, adaptados para o mundo espiritual, para a nova terra, para o novo céu. E aí todos os outros vivos também
tem os corpos transformados e são levados para as nuvens também, na hora que Jesus voltar. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus morrem, né, ficaram mortas nesse período. Aí Jesus desce com os santos, com os cristãos aqui na terra. Aí haverá 1000 anos de paz. Esses 1000 anos de paz, Deus, através de Jesus, será o nosso rei. Então, imagina, é rei mesmo. Então, é uma monarquia. Então, ele será o nosso rei, nós seremos seus servos. E haverá 1000 anos de paz, totalmente tranquilos na terra. Depois disso, nesse período de 1000 anos, Satanás está preso. Jesus prende Satanás. E nesses 1000 anos. Depois ele solta Satanás, acaba de destruir ele, leva todo mundo para o juízo final. O julgamento final não é para você determinar se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Para você determinar a quantidade de recompensa que você vai ter conforme você obedeceu. Então vamos supor, eu sou uma pessoa muito obediente a Deus. Eu cumpro os mandamentos, procuro cumprir, eu faço caridade, eu sou uma pessoa muito boa. Então a minha recompensa tem que ser maior do que alguém que acredita em Jesus, mas não é tão obediente. Entende? Então, por exemplo, os apóstolos terão uma recompensa muito maior que a minha. Muitas pessoas terão uma recompensa muito maior que a minha, porque eu não sou um filho teimoso, sou um filho bem desobediente. Então, mesmo no céu terão graus de recompensas. Algumas pessoas receberão mais. Eu acredito que seria em aproximação de Deus, mas eu não tenho como saber isso. Então, por exemplo, você obedeceu mais, você vai ser mais próximo do rei. Você obedeceu menos e você vai ser mais distante do rei. Não sei se é isso ou se não é, não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber. Bom, o que acontecerá com os ímpios? O que seria ímpio? É aquele que não aceitou a salvação de graça, que Jesus está oferecendo a salvação de graça. Você crê em mim, já tem a vida eterna, independente do juízo final. O juízo final não é para ir para o céu nem para o inferno, para determinar isso. O que determina céu e inferno é eu creio em Jesus, eu vou para o céu, eu não creio, eu vou para o inferno. O juízo final é para determinar a quantidade de recompensa caso você tenha obedecido muito ou obedecido menos. Para quem não aceitou Jesus, esses vão para o inferno. No inferno também terão graus de sofrimentos. Então o que acontece? Se você foi muito mal, você vai ser muito punido. Se você foi uma pessoa que não aceitou Jesus, é um ateu, mas você fez caridade, você foi uma pessoa boa, entre aspas, que a Bíblia diz que não há nenhuma pessoa boa na terra, aí o que acontece? Aí você vai ter uma punição menor. Mas inferno é inferno de qualquer forma. E não é Deus que lança a pessoa no inferno, é a própria pessoa que vai para o inferno, porque ela não quer. O céu para ela é o inferno. Ela não quer ir para lá. Aí Deus, como um gentleman que é, ele deixa a pessoa ir. Ela quer ir para o inferno, vai para o inferno. O que é o inferno? O inferno é um local onde as pessoas fazem aquilo que elas querem fazer. Deus não se intromete. Deus se retira. Já que vocês querem viver por conta própria, fazendo as próprias vontades, então vocês fiquem aí. Bom, a história toda então se resume em: Deus decide nos criar para que nós compartilhemos do amor e da glória dele. Aí ele traça um plano de salvação porque ele sabia que ele iria nos dar o livre-arbítrio e que nós iríamos fazer escolhas ruins. Essas escolhas ruins nos levariam à morte. O que acontece? Ele envia o Filho dele, Jesus Cristo, para nos salvar. E através do Filho nós temos a vida eterna. Através do Filho, todas essas coisas erradas que nós fizemos seriam pagas. Então o atributo de justiça, a qualidade de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, para ele ser justo, ele teria que cobrar as coisas erradas que nós fizemos da gente. Aí ele próprio, através do Filho, arruma aquele que vai pagar a nossa dívida, que vai nos representar no julgamento. Todo o seu juízo, toda a sua justiça é jogada em Jesus, lá na cruz, onde ele sofre tormentos terríveis. E esse sofrimento de Jesus paga o nosso pecado. E o que acontece? A partir daí, quem crer em Jesus já está salvo. E ama a Deus. Por que ama a Deus? E voluntariamente
Porque o amor de Deus nos constrange. E aí nós viveremos num novo céu e numa nova terra, onde Deus será o nosso rei pessoalmente, onde não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem político, nem dinheiro, nem nada do que acontece aqui na terra. Não haverá mentira, não haverá nada de ruim, tudo plenitude. Nós seremos aperfeiçoados e nos tornaremos semelhantes ao Filho do nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Você imagina um local cheio de Jesus Cristos. Todas as pessoas são iguais a Jesus Cristo. Não tem como dar errado. Aí começará a vida eterna. Esse é o objetivo. Todos nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, para que nós vivamos num local pleno, maravilhoso. Eles chamam de céu, ou que a Bíblia chama de céu, que é um novo céu e uma nova terra, na verdade. Esse é o sentido de existir. Porque nascemos, vamos para a escola, nos formamos, vamos para a faculdade, nos formamos, exercemos uma profissão, nos casamos, temos filhos, construímos uma vida toda e depois perdemos tudo quando morremos. Então, qual o sentido de existir? Então, essa vida é um vestibular para a vida eterna. Esse é o sentido de existir. Aceite Jesus e você passará nesse vestibular. Você atravessará as dificuldades da vida com o consolo do Consolador, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo em você. Você viverá as coisas que todos nós vivemos, as dificuldades, as dores, mas terá o consolo do Espírito Santo. E no final você terá a vida eterna, no novo céu e na nova terra, junto ao Senhor Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo, todos os santos, todos os cristãos, todas as pessoas que aceitaram a salvação através da graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Que o Espírito te ilumine nesse momento, que você se renda ao amor de Deus. Amém.